Nesse vídeo aqui vamos falar do nosso corpo mental ou da nossa mente superior e inferior. Quem é você? E quem sou eu? Nós somos capazes de formular esta pergunta e refletir sobre ela e às vezes até dar uma resposta, porque temos a faculdade da mente, da autoconsciência, e é isso que nos diferencia dos nossos outros animais. Vamos abordar aqui nesse vídeo a mente como o princípio do nosso eu, o princípio da nossa encarnação aqui na Terra. Vamos estudar a partir dela. Acima tem algo a mais? Tem algo a mais. Mas entendendo a partir da nossa mente, fica muito mais fácil da gente compreender ou chegar mais próximo das respostas que procuramos. Vamos supor que a sua vida é uma peça de teatro. Quem que é o ator desta peça? O ator é a sua mente superior, também chamada como manas superior, né? Uma das dificuldades que a gente tem ao estudar esses temas é porque tem muitas nomenclaturas. Cada cultura tem as suas nomenclaturas. Se você pegar para estudar através da cultura hermética, vai ter as nomenclaturas. Se você pegar para estudar através da teosofia, outras nomenclaturas. Pelo Vedanta, outras nomenclaturas. Mas o importante é a gente compreender o contexto, a base, que é praticamente a mesma para todas as maiores culturas, tradições, religiões do planeta Terra. O que eu trago aqui para vocês, a maior parte é com base na teosofia, porque na minha opinião é tudo muito bem organizado, fica claro, fica simples de compreender. Então, na nossa peça teatral, o ator principal, protagonista, é a sua mente superior, ou manas superior. Se tem um ator, tem um personagem, né? Uma peça para ele seguir. E este personagem é a sua mente inferior junto ao teu corpo dos desejos. O ator, ele não pode descer para atuar. Então, o que acontece? Ó, para ficar bem simples de entender. Vamos supor que eu sou a mente superior, a sua mente superior. Eu estendo a minha mão. E ao estender a minha mão, ela será revestida de um corpo com matéria astral, para existir no plano astral. A sua mente superior continua aqui, ela apenas estende a mão, e essa mão vai ser revestida de um corpo dos desejos, que é chamado de kama, ou chamado de corpo astral, corpo espiritual. Percebe que a maior parte, a parte principal da sua mente, continua intacta no plano dela, que é o plano mental. Ela apenas emana de si uma mãozinha ali que vai fazer a descida até chegar aqui na Terra. Essa mãozinha é chamada de mente inferior. É a nossa mente concreta, é a nossa mente focada aqui na matéria. A nossa mente que pensa sobre os problemas, a nossa mente científica, é a nossa mente que governa a nossa vida aqui, né? Que diz faz isso, faz aquilo, a nossa mente do dia a dia, os nossos pensamentos. É essa mente inferior. Então vamos ver aqui a imagem que vai ficar muito mais simples de compreender este contexto. O sol é o Logos, tá? O que é o Logos? É o princípio de todas as coisas. Todo mundo, todos nós surgimos a partir deste Logos criador, do Atman. Esse sol irradiando, né, toda a sua força, toda a sua luz, reflete num espelho. Esse espelho aqui, a gente pode falar que ele é o plano celestial, né? O céu dos cristãos, ou o plano celeste, Devakan, tem vários nomes, tá? Plano mental. Esse espelho aqui é a morada da nossa mente superior, o plano celeste. Só que também por ser luz, ele também reflete, né? E ele vai refletir no plano astral, formando o nosso corpo astral, que é essa placa aqui laminada. Essa placa laminada, por mais que ela reflita, ela não é como um espelho, né? Ela não é tão limpa. Ela também reflete luz. E essa luz vai refletir aqui nesse muro de concreto. Esse muro de concreto é o nosso plano físico, onde temos o nosso corpo físico. Então percebe o caminho? O sol reflete no espelho, reflete na placa, que reflete no muro. Claro que essa luz que estava lá emanando do sol, diretamente do sol, refletindo no nosso mental superior, quando chega aqui, né, nessa descida, ela já não é mais tão forte, ela vai se misturando, vai ficando meio confusa, né? De um espelho para uma placa, para um muro, já tem muita distorção.
Esses são os nossos corpos. Não é que a gente vai perdendo o contato com a nossa verdadeira essência, né? Mas vai se misturando conforme a mente vai descendo até o ser humano chegar aqui e esquecer tudo, esquecer quem ele é. A teosofia divide a constituição do ser humano em 7, sendo Atma, Buddhi e Manas, os princípios imortais, a nossa mente inferior, o nosso corpo astral, o nosso duplo etérico e o nosso corpo físico, como sendo o quaternário inferior. Este é mortal, tá? Atma, Buddhi e Manas é o ator. Manas inferior, corpo astral, duplo etérico e corpo físico são o personagem em ação. Todos eles extremamente importantes. Se você parar para pensar, se você não cuidar desse seu muro, que seria o duplo etérico e o corpo físico, né? Um muro todo pichado, ou seja, se você não cuidar do seu corpo físico, comer em exagero, muitos vícios, o que vai acontecer? A luz que está sendo refletida não vai chegar nele com total potencial. Se você não cuidar do teu corpo astral, do teu corpo emocional, essa placa laminada dele também não vai refletir com todo o potencial a luz que vem do espelho. Se esse espelho, mente superior, estiver totalmente embaçada, vidro quebrado, não vai refletir a luz que vem da fonte criadora, ou seja, de Deus, como você queira chamar. Então, todos esses veículos, mesmo que temporários, eles são extremamente importantes na nossa jornada. A gente precisa cuidar de cada um deles, porque tem gente que pensa assim, né? O corpo físico é mortal, é só um veículo, é só uma casca, ele vai voltar para a Terra, então ele não tem importância. Pois ele tem. Enquanto a sua encarnação acontecer, enquanto a sua vida acontecer, ele é teu principal veículo, ele carrega todos os anteriores. E a partir do momento que esse corpo físico deixa de existir, o duplo etérico também deixa de existir junto com o físico, tá? O duplo etérico ele se desfaz ali dias depois da morte física, ele também se desfaz. Aí o veículo principal vai ser o corpo astral. Você percebe que vai ficando cada vez mais próximo do nosso espelho, da nossa mente superior. Esse é o caminho de retorno. Quando a gente reencarna, o caminho que a gente estava falando antes, do ator que cria os personagens para existir aqui na Terra, é o caminho de descida, descida para a encarnação. Só que aí, quando o nosso corpo físico morre, a gente tem que fazer o caminho inverso. Aí vamos fazer a subida, que é o retorno para o plano mental, para o plano celeste. Sei que surgem muitos questionamentos a partir disso, né? Estamos lá no plano mental, na nossa mente superior, para que descer? Se depois tem que voltar, depois tem que descer de novo e depois tem que voltar. Me perguntaram aqui no YouTube esses dias, quando é que a mente se dissolve? Porque o nosso corpo astral, ele se esgota. No plano astral, ele vai se esgotar, esgotar todas as emoções, desejos que tivemos aqui durante a encarnação, ele vai se esgotar até ele se dissolver. E assim a gente se recolhe no plano mental. E aí me perguntaram, quando que a mente se dissolve? A mente não se dissolve, a mente é o princípio de todo esse ciclo. Ela tem que retornar para o plano dela, que é o plano mental, o plano celeste ou céu. Agora, esta centelha de mente inferior que foi criada junto com o corpo astral, com o corpo das emoções, estes pensamentos vão se esgotar junto com o corpo astral. E para que de tudo isso? Toda essa descida e esse retorno geram experiências, informações. Talvez daqui a gente não compreenda a grandeza disso. A mente superior, junto com os princípios dela, porque a mente é o nosso princípio daqui, desse ciclo de vida, de encarnação. Mas o princípio da mente é Atma, Buddhi, Manas. De certa forma, essa mente ela precisa dessas experiências, dessas informações. Quanto melhor for a qualidade das suas experiências, seja no plano astral, seja aqui encarnado, quanto mais rica essas experiências, essas informações, mais a sua mente superior se preenche dessas faculdades. E aí você pode achar que é tudo em vão, mas não é. Qualidades, atributos, valores, coisas boas que a gente consegue coletar de tudo isso aqui, vai retornar à nossa mente superior. E aí, numa próxima encarnação, não é do zero. Ela vai carregar consigo de uma forma ou outra, né? As coisas são mais complexas do que o que eu estou falando aqui. Para a gente ter uma base. Vai ser formada uma nova reencarnação de acordo
com as qualidades, com as faculdades que essa alma já possui das existências anteriores. O mesmo se faz o contrário. Se você vem, desperdiça uma encarnação toda, como se desperdiça uma encarnação toda, acreditando que isso aqui é tudo, se autodestruindo, né, prejudicando principalmente o seu próprio corpo, a si mesmo, prejudicando os outros, ou seja, uma vida, um ciclo de experiências que para a alma divina não servem de nada. Muito pelo contrário, vai prejudicar as próximas encarnações, porque aí entra o karma. Então, as conclusões que a gente pode trazer, né, que servem de reflexão, ninguém precisa acreditar em nada, mas refletir é importante, abrir a mente, abrir essa mente concreta para a nossa mente superior. Toda essa experiência que a gente chama de vida, tanto a descida quanto o retorno, vão servir para a nossa alma. Quando a gente fala de alma, é a tríade superior, sua mente superior junto com Budi e Atman. É desperdício, não é perca de tempo. Por mais que todos esses corpos sejam ilusórios, temporários, ainda assim são veículos sagrados aonde habita a sua mente superior, a sua consciência, o seu espírito, como você queira chamar. Então vamos tirar o melhor proveito desse ciclo de vida. Já estamos aqui mesmo? Respondendo a pergunta do nosso irmão aqui no canal, e se eu não tiver interesse em reencarnar? E se eu não quiser reencarnar? O querer vem do nosso corpo dos desejos, do nosso corpo astral. Quando esse corpo não mais existir e você for somente superior, você não tem esse querer. Como que é a visão de uma mente superior? De lá, no plano dela, no plano celeste? Fica aí a reflexão. Então, para finalizar o nosso vídeo, eu trouxe aqui uma frase da Helena Blavatsky no livro A Chave para a Teosofia. Nossa primeira pergunta do vídeo era: quem sou eu? Blavatsky diz o seguinte: tu és de uma raça divina. Manas é a porção da essência e, em alguns raros casos de encarnação, é a própria essência de um ser superior, alguém de um plano superior e divino. Mahat, ou a mente universal, é a origem de Manas, e todos nós retornaremos a essa força. Quais experiências você vai carregar daqui para a sua alma? E se você gostou desse vídeo, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal.